Que as novelas mexicanas são basicamente uma paixão nacional aqui no Brasil, todo mundo sabe. Novelas que fizeram muitos sucessos, que pararam o país e chegaram a ameaçar a liderança da senhora Rede Globo. Bom, hoje nós vamos falar sobre novelas super amadas no Brasil. As novelas mais amadas e lembradas no Brasil. Latin Lovers, esse é o nosso momento de abrir o coraçãozinho. Eu sou o El Rodrigues, esse é o seu espaço de saudade latina. E por favor, se ainda não deixou seu like, esse é o momento. Joga o dedão aí e deixa o like aqui pra gente poder seguir com esse projeto. E se você ainda não é inscrito, por que você não é inscrito ainda aqui, hein? Se inscreve no canal e vamos para os nossos amores, as novelas mais amadas no Brasil. Nesse top 10 eu começo com Cuna de Lobos, que aqui teve o nome de Ambição. Essa novela está nessa lista por aclamação. Afinal de contas, ela definiu muitos parâmetros que nós temos hoje para o vilanesco. Quem não se lembra do memorável tapa-olho da Catalina Krell? Esse tapa-olho foi reproduzido até mesmo em novelas da Globo, como uma forma de homenagem ali subentendida. A Ambição, ou Cuna de Lobos, definiu o que a gente espera de uma vilã, de uma grande vilã, que mata todo mundo, até o filho no caminho. Cuna de Lobos foi exibida no Brasil em 1991 e reprisada 5 meses depois do seu término, em 1992. Tão grande foi o seu êxito. Eu estranho que essa novela nunca tenha ganhado um remake aqui no Brasil. Mas, se você quiser ver ela modernizada, a Televisa lançou em 2019 um remake de Cuna de Lobos, nessa versão compacta de 25 capítulos, que ela está produzindo os seus grandes clássicos para as novas plataformas de streaming. O meu posto número 9 fica com Cómplices. Cómplices ao Resgate. Cúmplice de um Resgate, produzida por Rocío Ocampo, em 2002 estreou lá no México no canal de las Estrellas. Foi protagonizado pela maravilhosa e conhecidíssima aqui Belinda. Bom, quase toda protagonizada pela Belinda. Todo mundo se lembra dessa troca aí no meio do caminho, mas a gente fala isso já já. Na história, Mariana e Silvana são gêmeas separadas na maternidade. Uma delas fica com sua mãe costureira e pobre, e a outra vai para uma família rica, que era do meio da música. Bom, o tempo passa, o sonho da rica, Silvana, era ser uma cantora, mas infelizmente o dom vocal não foi dado a ela. Já a Mariana, lá em sua pobreza, sentiu uma bandinha e era muito conhecida e admirada pela sua linda voz. Por ocasião do destino, Silvana encontra Mariana justamente quando ela estava fazendo uma apresentação. Ela vê como as duas eram parecidas e aí encontra a sua forma de chegar à luz, às estrelas. Ai, eu não posso acreditar. Ela é igualzinha a mim. Ela então vai propor essa troca. As duas começam a viver esses ambientes trocados, até que a vilã, que se apresentava como mãe da Silvana, a mãe de mentira, descobre isso e vai gerar um grande plano de sequestro. E aí vem o título da novela, Cúmplice de um Resgate. Os amigos, tanto da Mariana quanto da Silvana, se juntando para resgatar as gêmeas e levá-las para sua verdadeira mãe. Essa novela é memorável, marcou a minha infância, como eu tenho certeza de grande parte de vocês também. O que muita gente não sabe é que essa novela não é uma ideia original da Rocío Ocampo, e na verdade da Daniela Luján. Sim, foi a Daniela, em suas conversas com a Rocío Ocampo, que comentou, porque o tema das gêmeas separadas, que trocam de lugares, não era tratado em novelas infantis. A partir daí, a produtora, junto com sua equipe de autores, começaram a pensar sobre isso, e olha só, a própria Daniela Luján, que teve a ideia, ficou fora do elenco original. Que mancado, Rocío Ocampo. Mas por ventos dos destinos e problemas a ver com salário, número de horas, tempos de descanso, a protagonista, Belinda, foi cortada da novela. Na verdade, nunca ficou claro se foram os pais delas que pediram para sair ou se a Rocío Ocampo ficou revoltada lá com os pedidos deles e tirou a menina. Agora,
Quem vai assumir esse papel? Sim, senhores, Daniela Lujan, a dona da ideia que tinha sido rejeitada, foi chamada para salvar Cúmplices ao Resgate e entra como se nada tivesse acontecido para fazer o papel das gêmeas Silvana e Mariana. Só que isso implicou também cambiar o protagonista masculino, já que o ator que fazia o par com a Mariana, que era a Belinda, era muito pequenininho, ele era da altura da Belinda, e a Daniela Lujan era bem mais alta. Então aí vão convocar Martin Rica para ser o novo par romântico dentro da novela. Cúmplice ao Resgate foi exibido em 2002, quase que simultâneo, lá no México e aqui no Brasil. Eram um pouco mais de 23 capítulos que separavam as exibições. Para aquela época, algo muito particular. Isso dá pra gente entender pelo tamanho de sucesso da novela. Ou seja, começa lá, já foi um êxito, o SBT não perdeu tempo. Logo manda dublar e a gente viu lá o final quase que juntinho. Era o nosso stream da época. Apesar de ter entrado no projeto e ter conseguido finalizá-lo com muito êxito e aceitação, Daniela Lujan falou em entrevistas recentes que não gosta muito de lembrar dessa época, já que o trabalho foi muito tenso para ela. Pegaram uma novela no meio, existia muita pressão da imprensa e até mesmo dos fãs. A gente gosta, Daniela, fica tranquila, foi lindo. Seguimos em 8º lugar com outra novela infantil. Essa eu não pude ver na primeira exibição porque eu era muito pequenininho. Estou dizendo de Chispita. Sim, Lucero, La Novia de la América, chega à nossa lista. Chispita foi exibida no México em 1982 e a história falava sobre a vida de uma órfã que foi abandonada num convento, onde por marabolâncias do destino melodramático, acaba que sua mãe, que ela pensava que estava morta, passa a trabalhar nesse lugar, mas ela, a mãezinha, estava desmemoriada. Bom, a novela se desenrola, a graça e o amor, o carisma de Chispita conquista o público e no final se descobre que sua mamãe estava mais perto do que ela imaginava. A inocência também não é original. É uma versão de uma novela argentina, Andrea Celeste. O sucesso de Chispita foi tão grande aqui no Brasil que de 84 a 96 ela foi exibida 5 vezes aqui. Ela ganhou remakes também. Ganhou remakes no México, Luz Clarita, que passou aqui e foi protagonizada pela Daniela Lujan, que a gente estava falando um pouquinho antes. E aqui no Brasil foi cogitado o remake dela. Naquela época o SBT começou a produzir as novelas infantis logo depois de Carrossel, mas nunca desencavetado. E aí, será que vai rolar uma versão nossa de Luz Clarita? Melhor, Chispita? O 7º lugar dessa lista fica com um clássico dos clássicos. Os Ricos Também Choram. A primeira novela mexicana exibida aqui no Brasil. O enredo a gente já conhece bem. A menina pobre, quase selvagem, que perde os pais, perde aqueles que a criavam e ela tem que migrar para a cidade. Na cidade é adotada por um senhor rico que a leva para casa, mas a sua família não gostava da presença da pobre menina naquele lugar. Você já viu esse enredo em algum lugar, né? Bom, o Chico Também Chora fez um sucesso estrondoso aqui, fazendo a Verônica Castro, que era uma estrela mexicana já em ascensão naquele momento, virar também um fenômeno em terras brasileiras, inclusive lançando um disco por aqui, na época da novela. ¡Suéltelo, por favor! Cálmate, ¿quieres? Yo me voy. Me voy. No soporto esta situación. ¡Qué barbaridad, Dios mío! Espera. ¡No le pegue, oiga, por favor! Mariana, vámonos, vámonos. ¡No! ¡Ay, mis zapatos! E como eu disse, essa história já é conhecida, bem conhecida aqui no Brasil, porque ela teve um remake. Em 1994 chegou uma nova versão, Maria lá del Barrio, mas dela a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Outra curiosidade dessa novela é que lá na Argentina, quando ela foi exibida, tiveram que mudar o nome. Isso porque o país passava por um governo ditatorial e militar que achou o nome muito transgressor, Os Ricos Também Choram. Decidiram colocar então o nome de Mariana, que era o nome da personagem principal. E el dinero le robó su corazón. Quem não lembra dessa música, hein? Ai, chegou a maravilhosa e la descarada Rubi, ocupando o posto número 6 dessa listinha. Rubi, também uma das novelas mexicanas mais pedidas e reprisadas aqui no Brasil, é do ano de 2005, protagonizada pela maravilhosa Bárbara Mori, que
que fez pouquíssimos trabalhos na TV. Digamos que já é um clássico, mas a versão original é de 1964, que também fez muito sucesso no México e ganhou até mesmo um filme com parte do elenco original alguns aninhos depois, ainda na década de 60. Ruby foi exibida novamente lá no México em 2015. Fez tanto sucesso na sua reexibição que o último capítulo foi apresentado num especial no domingo, coisa que só acontece com novelas inéditas e que fazem muito sucesso. La Senhora Descarada Ruby não é pra qualquer um não, hein? Com o que eu tenho, eu posso encontrar um homem jovem, bonito, rico, um bom partido. E não um imbecil como você. Perdão. Heitor... Se até aqui a gente já falou de novelas que fizeram o nosso coraçãozinho bater mais forte, imagina agora! Chegamos no top 5. Quais serão as 5 novelas mais amadas pelos brasileiros? Essa é a hora. Mas meu coraçãozinho também quer ficar feliz, hein? Então não esquece de deixar seu like para apoiar o nosso vídeo e a gente continuar fazendo material bem legal para vocês. Quinto lugar, Llega la Mugrosa, Marimar. Gente, eu ficava brincando com a minha irmã de ficar apertando a mão dela para ela fazer o gritinho. Brincadeira de criança sem graça. Não, na verdade eu amava. Marimar, costeñita soy, con mis abuelos crecí yo. A história? Uma menina pobre criada pelos avós que cresce livremente numa praia na costa mexicana. Ela logo, então, se apaixona por Sérgio Santibanhas, o filho de um grande fazendeiro dessa região. Sérgio, infelizmente, vai se aproveitar da inocência da menina para se burlar um pouquinho. Mas com o passar do tempo, essa história se desenrola e chega até a icônica cena quando ela volta rica, transformada como a bela Aldama. Quem não lembra de Você Vai Pegar com os Dentes? Faça isso! Algumas curiosidades é que essa novela foi uma das mais reprisadas aqui no Brasil também. Ela já teve 6 exibições no Brasil. Ela é a segunda dentro da trilogia das Marias, protagonizada pela Thalia. Obviamente, Thalia tem que estar nessa lista, né? Será que só dessa vez? E o sucesso não foi só aqui no Brasil, não. Na Filipinas, por exemplo, ela já ganhou 2 remakes. Inclusive, algumas reexibições mesmo após no próprio país ter a sua versão. É Marimar, La Senhora Amanda. Gente, eu juro pra vocês que eu busquei a minha faixinha, porque eu queria, assim, falar desse momento com a minha faixinha. Mientras mi mente viaja, donde tu estás? Chegou Rebelde, na posição número 4. Também memorável novela, que marcou toda uma geração, e marcou mesmo. O RBD, a banda que saiu da novela Rebelde, é lembrada até os dias atuais, e ainda gera muita polêmica nas redes. A trama narrava o cotidiano de alguns jovens que estudavam no baladíssimo colégio Elite Way School, no México. Desse ambiente vão sair conflitos, problemas da puberdade, problemas de relacionamentos familiares. Basicamente, Rebelde englobava problemáticas da adolescência e apresentava como uma narrativa romantizada ao público, regada de muita música legal da banda RBD. Anaí, Alfonso, Christian, Christopher, Maite Perron e Dulce Maria formam RBD. A banda vendeu mais de 50 milhões de discos ao redor do mundo e é considerada uma das bandas mais premiadas da história. Mas não é só o RBD que fez sucesso com suas músicas na novela, não. Você tá ligado ao Luiz Fonsi com o Despacito? Não, não era o Despacito. Naquela época da novela, uma das músicas dele estava na trilha sonora, Nada es para Siempre. Bombou bastante, eu lembro que tocava até nas rádios aqui no Brasil e nem imaginávamos que alguns anos depois Luiz Fonsi chegaria a ser todo esse grande fenômeno que se tornou. Rebelde com previsões do futuro, hein? Em 1991, aterrissava no Brasil de forma tímida o que viria a ser um dos, se não o maior sucesso e fenômeno mexicano aqui em nosso país. Carrossel.
Carrossel, que são as crianças, a inocência e a maravilhosa e fofa professora Helena conquistaram o público. A atriz Gabriela Ribeiro era tão amada por aqui que chegou a visitar o nosso país, sendo recebida com honras de Estado pelo presidente Collor de Mello. Bom, o que sabe-se que essa novela foi tão amada pelo público que ela chegou a concorrer ao troféu imprensa e foi capa de uma edição histórica da revista Veja. Nunca mais isso se repetiu. Uma novela mexicana na capa da Veja, uma das principais revistas do país. Não só a professorinha visitou o Brasil, não. Os atores que faziam a Maria Joaquina e o Cirilo também vieram aqui para um compromisso de trabalho. Os dois vieram marcar presença numa feira de filhotes no Rio de Janeiro. Só que a curiosidade é que o comercial desse evento passava no SBT e na Globo, super rival naquela época. Bom, a questão é que no SBT o comercial passava mostrando as crianças com os filhotes. Na Globo não. Na hora que passava os atores botavam meio que um embaçado para não se mostrar a cara deles. A Globo se recusava a fazer propaganda para a sua pior inimiga, Carrossel, que chegou a estremecer as bases da audiência do próprio Jornal Nacional. William Bonner tremendo pro Carrossel, hein? Gente, se essa novela não tivesse nessa lista, eu juro pra vocês que eu mudava meu nome. Como falar de novela mexicana sem invocar o espírito de Paola Bracho? Eu vou cortar a sua língua e arrancar os seus olhos. Acha isso suficiente? Estamos falando de A Usurpadora, que estreia aqui no Brasil em 1998. Timidamente começa a crescer, crescer, crescer e mais uma vez ameaça a senhora Globo. A Usurpadora foi um fenômeno nacional, também reprisada diversas vezes em diferentes horários. Ela é tida como um trunfo, uma carta magna da SBT. A novela que conta a história das irmãs gêmeas Paola e Paulina, também separadas ao nascer, que em algum momento da vida vão trocar de papéis, ou melhor, a Paulina ocupa o papel da Paola, sua irmã rica e vilanesca, obrigada e ameaçada pela irmã. Nessa confusão, ela vai acabar se apaixonando pelo Fernando Colunga, não, mentira, pelo Carlos Daniel, o personagem, separa o personagem do autor. Mas o Colunga tá maravilhoso nessa novela, pra mim ele tá mais bonito. Voltando pra novela, então, ela se apaixona pelo Fernando Colunga, pelo Carlos Daniel. E é isso. A Usurpadora é uma das histórias mais memoráveis, fofas, e apesar de ter um enredo bem fácil e uma estrutura básica, conquistou pelo carisma dos atores e a música La Usurpadora, da banda Pandora, que marcou definitivamente o selo de novela clássica. Essa novela foi exibida em mais de 120 países e dublada em mais de 25 idiomas diferentes. Obviamente, a atriz protagonista, Gabi Spanik, venezuelana, já veio ao Brasil diversas vezes, inclusive alguns anos atrás, para mostrar o seu trabalho de cantora. E aí, você gosta da Gabi como cantora? A grande campeã chegou. Ela, Thalia, novamente, agora com a última novela da trilogia das Marias, Maria la del Barrio. Sem dúvida, uma das novelas mais exitosas e famosas de todos os tempos. Essa novela botou de vez a coroa de rainha das novelas mexicanas na cabeça de Thalia. Inclusive, a personagem usa uma coroa de pano, de alguma maneira pressentindo que esse título seria dado para sua protagonista. Maria do Bairro, como eu já mencionei, é uma versão de Os Ricos Também Choram, mas com algumas diferenças. Por exemplo, a famosíssima antagonista Soraya Montenegro, vivida por Itati Cantoral, morreria na metade da novela, com aquela caída lá nos espelhos. Mas o público ficou tristinho, era muito bom ver elas duas brigando. Fez pressão e a protagonista volta. Volta para a segunda fase da novela, ressurge dos mortos e cria uma nova dinâmica para a história. É nesse momento que a história vai abandonar quase que completamente o enredo original de Os Ricos Também Choram e vira uma obra muito particular e nova. Maria do Bairro é, sem dúvida, a novela mais amada pelos brasileiros. Tanto que ela já teve 7 exibições aqui no Brasil e vira e mexe aparece aí de novo, hein? Eu queria muito estar vendo Maria do Bairro nessa quarentena. Ô tio Silvio, chama a Maria, chama a catadora pra gente! Y a mucha honra, María la del barrio soy, la que
A novela foi exibida em mais de 130 países, sendo até hoje um dos produtos latino-americanos mais conhecidos e famosos do mundo. E aí, gente, curtiram essa lista? Estão de acordo? Faltou alguma novela? Bom, abre seu coração para mim, compartilha aqui nesse nosso cantinho de saudade. Escreve aqui nos comentários qual novela faltou, qual novela que você ama, sua relação pessoal com ela, ou se você está de acordo com essa lista. Beijinho e a gente se encontra já já. Tchau, Latin Lovers!